Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de saber dos irmãos, antes da gente iniciar o culto propriamente dito, se os irmãos estão ouvindo bem o áudio aí em casa, se está chegando bem aí até vocês, para que a gente possa iniciar esse culto ao Senhor. Gostaria que os irmãos se manifestassem nos áudios, nos comentários, melhor dizendo, se o áudio está saindo bem. O som parece que está ok, né? Então eu quero saudar os queridos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez, mesmo à distância, uma reunião virtual, mas eu tenho dito aqui sempre que é real. O nosso encontro é real porque é em Cristo Jesus. Nós estamos ligados um ao outro. E nós vamos orar nesse instante, suplicando a graça de Deus, a misericórdia, a bondade, a sua orientação para este culto público ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, por esse imenso privilégio que o Senhor nos concede de podermos nos reunir em torno da Tua Palavra, mais uma oportunidade. Nós queremos suplicar ao Senhor que por graça, bondade, compaixão, o Senhor receba esta oferta de culto público ao Senhor. Que aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que neste momento possam se concentrar na adoração, e que sejam edificados, todos eles, para a glória do Teu próprio nome e para o nosso próprio bem. Ó Deus, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, através das leituras que iremos fazer, dos cânticos espirituais que iremos entoar o Teu nome e, acima de tudo, na exposição da Tua Palavra. Fala de maneira clara, corrigindo-nos, alertando-nos, para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los nesse momento a que cantemos o hino Sempre Vencendo, 49, do Inário Novo Cântico. A estrofe diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo, guiando com seu imenso poder. Todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fogo, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso,
Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, destes que é a vitória. Nós vamos ler o Salmo 95, que é um convite, é um hino de louvor ao Senhor. Salmo de número 95. Logo em seguida nós teremos mais uma palavra de oração, uma oração de confissão de pecados, e em seguida já cantaremos alguns cânticos espirituais ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que o Senhor tenha misericórdia, meus queridos, das nossas vidas. Nós vamos, nesse instante, nos aproximar dele numa oração de confissão. Ó Deus, nós reconhecemos quem somos e o quanto os nossos atos, pensamentos, desejos, inclinações do nosso coração são contrários ao Senhor e à tua vontade. Ó Deus, te pedimos o perdão em Cristo Jesus. Nós sabemos que a sua obra na cruz foi suficiente para remover toda a mancha, todo o pecado, toda a culpa, todo o dolo. E é com esta confiança que nos aproximamos do Senhor para suplicar o teu perdão e ao mesmo tempo agradecer ao Senhor pelo perdão concedido a nós por meio de Cristo Jesus. Queremos te pedir ainda, Senhor, por esse momento que nós estamos vivendo, por esta pandemia, ó Deus, os números crescendo a cada dia, não só de pessoas infectadas por este vírus, mas também o número de mortos. Pedimos ao Senhor que coloque a tua mão de misericórdia, de providência, e freie, ó Deus, esse mal que tem se alastrado entre nós. Nós não temos dúvida de que ele é um sinal da disciplina do Senhor, não só para o teu povo, mas para todos de um modo geral. Ó Deus, através dessa pandemia, o Senhor nos tem ensinado muitas coisas, nos tem ensinado a valorizar coisas que no nosso dia a dia não valorizávamos ou colocávamos em segundo plano. Ó Deus, tem misericórdia, põe a tua mão, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem mais que as forças, poder e reino, e a natureza e tudo o que se fez, bem mais que as forças, poder
Rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor.
coração. Honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. Por tão grande amor. Grandes são as tuas obras, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é santo. Meus queridos, nós vamos ao estudo da Palavra de Deus, à exposição, e eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Eu quero fazer a leitura a partir do versículo 32 até o verso de número 44. Mateus capítulo 24, de 32 a 44. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Até aí. Nós temos exposto aqui uma série de sermões nas parábolas de Jesus, que nós temos chamado essa série mais do que simples histórias, lições de vida. Por entendermos que o propósito de Jesus com estas histórias, as parábolas, era muito mais do que ilustrar os seus ensinamentos. Era muito mais do que contar a história por contar a história. Jesus queria de fato inculcar na mente daqueles que ouviam as suas histórias e os seus ensinamentos lições preciosas e sérias, muitas delas relacionadas ao reino. Boa parte das parábolas de Jesus diz respeito ao reino de Deus. Como é esse reino, a natureza desse reino. Mas algumas parábolas apontam para o fim dessa era e o início do reino definitivo de Cristo. Nós sabemos que Cristo já reina juntamente com o seu povo nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Não há nenhuma esfera da existência que Deus não domine, que Deus não seja Senhor. Mas esse reino ainda não se manifestou plenamente. Esse reino apresenta muitas vezes do ponto de vista humano, as suas fragilidades, até mesmo as suas imperfeições, do ponto de vista humano, porque do ponto de vista de Deus, esse reino é perfeito. Mas ele ainda não é completo. Porque muitas pessoas hoje ainda não se dobraram diante de Cristo, não reconheceram o seu senhorio. Então, é por isso que esse reino às vezes se manifesta de forma fraca, inexpressiva, como nós vimos na parábola do grão de mostarda, na parábola do fermento, mas Cristo reina sobre todas as coisas. Então, algumas dessas parábolas descrevem o reino aqui no seu desenvolvimento e outras descrevem como esta era vai se acabar e como Cristo vai inaugurar o seu reino definitivo. Esta parábola, a parábola de Mateus capítulo 24, é uma parábola de exortação, nos exortando sobre como nós devemos viver neste tempo, enquanto aguardamos a consumação dos séculos e a inauguração do reino definitivo de Cristo sobre todas as coisas. Essa parábola, assim como a parábola seguinte, que se Deus nos permitir, nós vamos fazer a exposição na próxima semana, a parábola do bom servo e do mau, se encontram no famoso sermão profético de Jesus, sermão escatológico,
a partir do capítulo 24 de Mateus, Jesus nos apresenta uma série de profecias, de orientações acerca dos tempos do fim. E estas orientações de Jesus partem de uma pergunta que os discípulos fazem a ele no capítulo 24, versículos 1 e 2, que eu gostaria de ler com vocês. Mateus 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí os discípulos então ficam confusos e eles perguntam ao Senhor: quando é que esses eventos irão acontecer? Quais são os sinais que apontam para a tua vinda? E Jesus então começa a descrever para os seus discípulos quais são alguns destes sinais que nós inclusive já pregamos aqui na igreja sobre alguns deles. Jesus passa a mostrar aos discípulos, a partir do versículo 3, que estes sinais apontariam para a aproximação da sua segunda vinda. E ele começa: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus fala de uma série de sinais. Se você observar do verso 3 até o verso 14, os tradutores da Almeida Revista Atualizada colocaram um título aí, O Princípio das Dores, porque Jesus começa a mostrar aqui uma série de sinais de dores, de contorções que este mundo iria passar, mas essas dores apenas sinalizariam para os discípulos que as suas palavras iriam se cumprir. O fim irá chegar, e esse mundo vai se contorcer. Se você observar no verso 8 do capítulo 24, porém tudo isso é o princípio das dores. Para a gente compreender melhor, usando uma analogia, a gente pode pensar numa mulher já nas últimas semanas da sua gestação, quando as suas contrações começam a aumentar. Então, na medida em que ela vai se aproximando do 9º mês, ou da data que foi estabelecida pelos médicos para o nascimento daquela criança, os sinais, as contrações vão aumentando intensidade e a frequência com que elas acontecem, até que a bolsa se rompe, na maioria dos casos, e a criança vem ao mundo. Jesus usa essa analogia para dizer que, na medida em que a gente vai se aproximando do fim, esse mundo, a história, vai se contorcendo, até que o Filho do Homem virá. Agora, uma questão importante: a vinda de Jesus e essas contorções, essas dores de parto que Jesus descreve aqui no capítulo 24, versículo 8, apontam para a chegada também do anticristo. Jesus alerta os seus discípulos que antes da sua vinda iria se manifestar o iníquo, aquele que se colocaria no lugar de Cristo ou em oposição a Cristo. Então, este mundo, com as suas contorções, como ele está vivendo, ele está como uma grávida, como uma mulher perto de dar à luz, e ela se contorce, ela sente dores agudas, dores profundas, até que a criança venha ao mundo. Jesus alerta aos discípulos que essas contorções, estes sinais, iriam se tornar mais e mais evidentes. A partir do versículo 29, nós observamos que Jesus descreve como acontecerá a sua vinda, versículos 29 até o 31, mas antes de chegar a esse ponto aqui, deixa eu só relembrar aqui as 3 categorias de sinais que a gente costuma mencionar acerca da vinda de Jesus. Jesus fala aqui nesse texto a respeito delas. Jesus fala da pregação do Evangelho no mundo inteiro, será pregado o Evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Jesus fala de convulsões na natureza.
Jesus fala da maldade, a violência, a falta de amor crescente entre os homens. Então Jesus diz que na combinação desses fatores, com o surgimento do homem da iniquidade, o anticristo, ele então se manifestaria na sua segunda vinda. Então, a partir do versículo 32, Jesus passa a exortar os seus discípulos. É como se ele dissesse: vocês já estão conscientes do que vai acontecer. Alguns sinais que apontam para a minha vinda. Como é que vocês devem viver? E Jesus passa a exortá-los, e eu gostaria de falar nessa noite sobre o rei está voltando. Prepare-se. Esta parábola é uma parábola de alerta para nós. Nós estamos conscientes, meus queridos, que esse mundo está se contorcendo como uma grávida para dar à luz. E esse mundo vai dar à luz ao anticristo, que vai se levantar com ferocidade contra a igreja. E quando parecer que os inimigos de Cristo estão prevalecendo contra a igreja do Senhor, o Senhor se manifestará nos céus, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Com o sopro da sua boca, destruirá o iníquo, os inimigos da igreja. Mas até que isso aconteça, essas contorções vão aumentando, até que nós passaremos por um período que a Bíblia chama, a partir do versículo 15 de Mateus 24 até o verso 28, sobre um período de grande tribulação. Como é que nós devemos viver neste tempo atual, aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu gostaria, em primeiro lugar, de apontar que a segunda vinda de Cristo será precedida de sinais. É isso que Jesus diz nos versos 32 e 33. Jesus usa uma analogia, uma figura de uma figueira, e ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, aqui vem a comparação, a similaridade. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus diz que, e aqueles homens eram conhecedores da cultura, do campo, eram pessoas que trabalhavam com o campo, com o plantio, com o cultivo da terra. E aqueles discípulos e a audiência para quem Jesus se dirigiu primeiramente, sabia que a própria natureza dá sinais das mudanças de estação. Nós sabemos quando uma estação está chegando, quando a outra está indo. A queda das folhas, a renovação das folhagens, tudo isso aponta para a chegada de uma nova estação, de um novo tempo. Jesus diz: vocês sabem que isso acontece na natureza. Aprendei, pois, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, quando vocês virem estas coisas acontecerem, quais coisas? As que ele mencionou nos versos anteriores, está no contexto da passagem. Nós precisamos entender o verso 33 à luz dos versos anteriores. Jesus, nos versos anteriores, falou sobre a destruição de Jerusalém, do templo. Os discípulos estavam encantados com a beleza do templo, que estava sendo reformado naquela época. E Jesus diz: está vendo isso aqui? Tudo vai ser destruído. Um outro sinal que Jesus dá aqui aos discípulos é um período de grande convulsões, versos 3 até o verso 14. Jesus fala ainda que esse período de convulsão vai se voltar de maneira ainda mais direta para a igreja. Versos 15 até o verso 28, quando Jesus fala da grande tribulação, que a igreja não será poupada. Existe uma linha teológica que entende que a igreja será poupada da grande tribulação, e não será. A igreja não vai ser arrebatada antes do grande sofrimento. E Jesus diz: quando estas coisas estiverem acontecendo, sabei que está próximo, está às portas. Jesus, portanto, meus queridos, usa aqui uma figura
muito comum do dia a dia, para ilustrar que assim como as mudanças numa figueira apontam para a mudança de estação, as mudanças no tempo, nas circunstâncias do tempo em que o mundo vive, apontam para grandes mudanças, ou para a grande mudança que é o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro princípio que nós aprendemos nessa passagem, a primeira lição. A segunda vinda de Cristo será precedida de sinais. Os sinais estão aí. Apesar de muitos homens com seus corações endurecidos tentarem a todo tempo negá-los, mas os sinais estão aí. Eu gosto de uma música, eu já mencionei algumas vezes. O autor diz assim, o poeta: e quando sinto essa vontade de partir, eu fico tão impaciente, mas lembro que os sinais são indiscretos. Os sinais são indiscretos. Deus está exibindo para todas as pessoas, assim como o agricultor sabe as mudanças que a figueira passa, indicando mudança de estação. Deus está exibindo no teatro da história que todas as coisas estão concorrendo e apontando para aquele que está às portas, aquele que está perto do seu retorno glorioso. A segunda lição, versos 34 a 36. A segunda vinda de Cristo é certa, mas o dia ninguém sabe. Versos 34 a 36 nos dizem assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O verso 34 diz: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aqui este versículo é alvo de muitas discussões, e existem pelo menos duas interpretações desse texto. Aliás, três. A primeira é que esta geração aqui não se refere àquela geração que estava vivendo na época de Jesus. Por uma razão óbvia. Jesus não foi assunto aos céus e retornou uma segunda vez naquela época, naquela geração. Então, quando o texto diz: esta geração não passará sem que tudo isso aconteça, certamente ela não está, essa passagem, se referindo àquela geração da época de Jesus. Uma segunda interpretação para esta passagem é de que geração aqui se refere à nação, povo, etnia, se referindo a Israel. Essa linha de interpretação diz que o que Jesus estava querendo mostrar é que Israel não deixará de ser nação até que aqueles sinais que Jesus indicou acontecessem. Ou seja, enquanto Israel não vai deixar de ser povo, não vai deixar de ser uma nação, não será destruído enquanto estes sinais não acontecerem. Ou seja, essa interpretação diz: não passará esta geração, ou seja, Israel não passará como nação, sem que tudo isso aconteça. Nós entendemos que essa interpretação não tem respaldo no contexto da Escritura, no contexto da passagem, porque Israel em momento algum é mencionado aqui. Israel não aparece aqui na passagem como se Jesus estivesse se dirigindo especialmente, especificamente aos judeus. Então eu entendo que colocar Israel aqui como sendo esta geração que Jesus está se referindo, não faz jus ao texto. Eu entendo que uma interpretação melhor dessa passagem é que
a geração que estiver vivendo no tempo em que estas dores de parto começarem, estes grandes sinais acontecerem, não passará sem que a vinda do Filho do Homem se concretize. Eu entendo, portanto, que o que Jesus está dizendo é: aquela geração que estiver vivendo, experimentando todos estes sinais. Quais são os sinais? As dores. Outros sinais: a grande tribulação, a manifestação do homem da iniquidade, do anticristo. A geração que estiver enfrentando este momento, estiver passando por todas estas coisas, esta geração não passará sem que o Filho do Homem se manifeste. E aqui é importante dizer, meus irmãos, que cada geração, em cada tempo, experimenta um pouco disso. Se você pega a igreja no período do Império Romano, nos primeiros séculos, aquela geração enfrentou parte disso aqui: a destruição do templo, a destruição de Jerusalém pelos romanos. E neste período, aqueles irmãos enfrentaram dores infernais, enfrentaram tribulações, mas ainda não era a grande tribulação. Ou você acha que ser queimado em praça pública, cerrado ao meio, vivo, decepado o pescoço com espada, ser colocado entre feras para ser comido nas grandes arenas, aqueles irmãos que serviram de espetáculo para as autoridades romanas, será que isso não é tribulação? É tribulação, mas ainda não era a grande tribulação. Vai vir coisa pior. Não esperemos que este mundo caminhe para uma era dourada, como existe uma linha escatológica que defende esse posicionamento, que esse mundo vai ser cristianizado e que aos poucos o Evangelho vai tomando todas as camadas da sociedade, vai invadindo todos os setores, todas as esferas da existência humana, e aos poucos esse mundo vai sendo melhorado, vai sendo cristianizado, até que cheguemos a uma era dourada. Esse mundo caminha cada vez mais para a podridão, e perseguições, dores de parto vão se intensificar ainda mais. Lembre-se que o evento culminante é o retorno do Senhor, a manifestação do anticristo e posteriormente, logo em seguida, o retorno do Senhor. Enquanto isso, as dores de contração vão se aumentando, até que desemboca na grande tribulação. A geração que estiver vivendo este período de dores intensas, de grande tribulação, de manifestação do anticristo, que parece que o povo de Deus vai ser aniquilado e destruído, não vai passar esta geração sem que o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aconteça. Eu entendo que essa é uma interpretação que faz mais jus ao texto, quando a gente entende geração aqui como sendo o povo judeu, ou seja, enquanto existir o povo judeu, não passará a geração dos judeus sem que isso aconteça. Ao meu ver, não faz tão jus ao ensino da passagem. O verso 35 diz: Jesus afirma: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está querendo mostrar para aqueles discípulos que a sua vinda é certa. Vocês não precisam duvidar. Vocês não precisam titubear, porque a minha vinda é certa. Apesar das pessoas hoje zombarem, quando nós pregamos o Evangelho e falamos a esse respeito, elas zombam e dizem: desde que eu me entendo por gente, eu ouço os crentes dizerem que Jesus vai voltar, e Jesus nunca volta, Jesus nunca se manifesta. Jesus está aqui assegurando aos discípulos: as minhas palavras são certeiras. Pode passar tudo, menos elas. O verso 36, ele diz, ainda falando sobre, nós estamos no segundo ponto, que a segunda vinda de Cristo é certa, mas o dia exato ninguém sabe. Jesus diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus,
nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe o dia, a hora. Os sinais são indiscretos, mas o momento exato nós não sabemos, apesar de já ter sido feitas várias previsões ao longo da história. Se você der uma vasculhada na internet sobre previsões do fim do mundo, você vai ver que várias religiões, algumas delas conhecidíssimas, fizeram previsões a respeito da vinda de Jesus. Entre elas, os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová e tantas outras religiões que marcaram o dia de um evento que iria mudar a história como ela está atualmente. E todos esses fracassaram. E vão surgir outros, dizendo que Jesus vai voltar. Lembrem-se que em todo período importante na história, como por exemplo, virada de século, virada de milênio, as pessoas costumam fazer esse tipo de previsão. O mundo vai se acabar. O Nostradamus fez uma previsão de que o ano 2000 acabaria tudo. E aí cada tentativa frustrada, aqueles que inventam as teorias, inventam também as suas saídas. E o fato é que ninguém sabe o dia e a hora. E Jesus diz, nem os anjos, nem o Filho. Algumas pessoas, algumas religiões que negam a divindade de Cristo dizem, está vendo? Ele não é Deus, porque ele não sabia de todas as coisas. Ele não sabia sequer a data da sua vinda. É importante a gente destacar que quando Jesus fala isso aqui, ele está falando do ponto de vista do homem humilhado, encarnado. É claro que, como Deus Todo-Poderoso, segunda pessoa da Trindade, ele tem conhecimento de todas as coisas que vieram a existir, vieram por conta dele, por meio dele, para ele, todas as coisas são para ele. Mas Jesus está aqui encarnado como 100% homem, e é nesse sentido que ele diz que o Filho não sabe. Jesus, enquanto homem, 100%, tinha limitações. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele se angustiou, ele pediu ao Pai que passasse o cálice dele. Então a gente precisa interpretar o verso 36 à luz do fato de que o Filho estava encarnado. E é nesse sentido que ele diz que o Filho não sabe, senão o Pai que está no céu. Mas Jesus nos ensina outra coisa aqui nessa passagem para os discípulos, e ele diz que, ele mostra que a sua segunda vinda será precedida pela apostasia. Versos 37 a 39 nos dizem assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo é, o que foi que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio? E basta você dar uma olhada lá no relato de Gênesis. Deus manda Noé construir a arca, ele constrói, e enquanto Noé martelava, pregava ali a arca, ele pregava a justiça, chamando as pessoas ao arrependimento, e as pessoas zombavam de Noé. E o texto mostra que Jesus diz que nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que elas faziam? Comiam, bebiam, ou seja, cumpriam o seu dia a dia normalmente, atendendo às suas necessidades físicas, de alimento, água, necessidades sociais, de casamento, ou seja, estavam vivendo de vento em polpa, casavam-se e davam-se em casamento. Não havia nenhuma mudança no estilo de vida das pessoas, elas estavam vivendo despreocupadas.
comendo, bebendo, casando-se e dando seus filhos em casamento. Agora o verso 39 é interessante. E não perceberam. Não perceberam. Queridos, períodos de grande crescimento, de desenvolvimento tecnológico, social, econômico, são períodos em que as pessoas vivem sem perceber os sinais. Eu gostaria de repetir novamente algo que eu mencionei recentemente. Os dias anteriores à pandemia eram dias de euforia. O mercado financeiro de vento em polpa, as pessoas prosperando, pessoas ascendendo na pirâmide social, a tecnologia se desenvolvendo como nunca, os meios de comunicação aproximando pessoas distantes, e nós estamos vivendo como se isso aqui fosse o paraíso, como se aqui fosse o melhor lugar para se viver. Assim como nos dias de Noé, Jesus diz que o período que antecederia a sua vinda, seria um período de normalidade, no sentido das pessoas estarem vivendo as suas vidas comuns, ordinárias, sem que nada as incomodasse. Por isso elas não percebiam. E aí Jesus diz: não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem será precedida por um período de apostasia, de frieza, de distanciamento de Deus. As pessoas estão hoje preocupadas, e eu não estou dizendo, me entendam bem, você projetar a sua vida, sonhar para o amanhã, idealizar, querer crescer profissionalmente, isso tudo é bom e é legítimo. O problema é quando nós fixamos a nossa atenção demasiadamente nestas coisas e nos esquecemos daquilo que está no nosso entorno. E foi exatamente isso que aconteceu no período de Noé. E Jesus diz: nos dias que antecederem a minha vinda, vai acontecer a mesma coisa, porquanto assim como, aqui nós temos Jesus estabelece uma comparação, como nos dias de Noé, será também, assim será, final do verso 39, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí, enquanto aquelas pessoas estavam ali casando-se, dando seus filhos em casamento, comendo, bebendo, vivendo de maneira dissoluta, regalada, e Noé pregando o Evangelho, arrependam-se, e muitos zombavam, criticavam, tripudiavam da pregação de Noé e do seu plano absurdo. O pregador da justiça entra na arca, cessa-se a pregação do Evangelho, Deus fecha a porta da arca, Noé e sua família estão lá dentro, os animais que Deus conduziu até lá, e as comportas da terra se abrem, os grandes reservatórios, e surge água, e Deus faz chover, e aqueles homens se deram conta de que viveram em apostasia contra Deus, despreocupados, e não perceberam os sinais da vinda de Cristo. Os sinais, melhor dizendo, do juízo de Deus se aproximando em águas. Neste tempo, Deus está nos dando uma grande oportunidade
soando nos nossos ouvidos sirenes. E é interessante que quando nós vemos as taças de Apocalipse, nós fizemos recentemente aqui a exposição desse livro, ano passado, algumas taças que são sinais do juízo de Deus, têm uma mistura, mostrando que num determinado momento da história, Deus derrama o seu juízo misturado com misericórdia. E é isso que Deus tem feito hoje. Ele tem derramado o seu juízo sobre este mundo, mas é um juízo misturado com misericórdia, que ao mesmo tempo Ele dá às pessoas a oportunidade do arrependimento. Mas a sétima taça, depois você leia no livro de Apocalipse, a sétima taça é sem mistura, apontando ali para o juízo final de Deus que será derramado sobre este mundo, sem nenhuma misericórdia. Deus está dando ao homem, à humanidade hoje, a oportunidade de arrependimento, porque Ele manifesta o seu juízo de diversas formas. Eu entendo que o que nós estamos vivendo hoje é uma manifestação parcial do juízo de Deus, mas é um juízo com mistura de misericórdia, de graça, de compaixão. Mas haverá um dia, quando a sétima taça for derramada, é a sétima taça do juízo de Deus, sem mistura, sem misericórdia, sem afeição, apenas a sua ira sendo derramada sobre os ímpios. A segunda vinda de Cristo será precedida de sinais. Em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo é certa, mas o dia ninguém sabe. A segunda vinda de Cristo, Jesus nos ensina, Ele nos ensina aqui nessa parábola, será precedida pela apostasia. Em quarto e penúltimo lugar, a segunda vinda de Cristo será marcada pela separação de mistura. Olha o que dizem os versos 40 a 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Esses são os versos 40 e 41. Esse versículo aqui é interpretado pelos dispensacionalistas para defender o arrebatamento secreto. Eu já mencionei aqui na igreja, alguns filmes deixados para trás retratam um pouco isso aqui. Então as pessoas interpretam da seguinte forma, que um está no campo, 2 estão no campo, um vai ser tomado, e aí vem aquelas cenas, né, da roupa, a pessoa some de dentro da roupa, a roupa cai, quem está do lado fica olhando. Então esse versículo é interpretado pelos dispensacionalistas dessa forma: Jesus vai arrebatar secretamente a sua igreja. Então aquele que será tomado é o que vai ser salvo, e o outro que foi deixado é o que vai passar pela grande tribulação. Nós não interpretamos esses versos dessa forma, por algumas razões. A primeira delas é que a Bíblia diz que a vinda de Jesus será visível e estrondosa. De leste a oeste, de norte a sul, as pessoas vão ver o Filho do Homem se manifestando nas nuvens. A analogia que a Bíblia usa é um relâmpago, que sai do oriente e se mostra no ocidente, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, diz a Escritura. Então essa é a primeira razão porque nós entendemos que este versículo não pode ser interpretado dessa forma, como se tivesse aqui ensinando um arrebatamento secreto. A segunda razão é que nós entendemos que no dia do juízo, na vinda de Cristo, no mesmo dia, Jesus vai colocar de um lado as suas ovelhas e do outro lado os cabritos. Não haverão 2 julgamentos diferentes em ocasiões diferentes. O juízo final se manifestará de uma única vez. Jesus vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, e os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim. Nós entendemos, portanto, meus queridos, que esse texto aqui, esses versos, os versos 40 e 41, está falando da separação de misturas. Quando o Filho se manifestar nas nuvens, Jesus Cristo em glória,
Ele vai enviar os seus anjos e eles vão separar as ovelhas dos cabritos e vão trazer ambos à sua presença. Quando o texto diz, um será tomado e deixado o outro, é no sentido de que esse que foi tomado para o Senhor, ao passo que o outro foi deixado, não para experimentar um período de tribulação, para futuramente se arrepender, mas ele foi deixado no sentido de que agora ele vai ser alvo do juízo de Deus. Um foi tomado para o Senhor no sentido de receber a recompensa eterna. O outro foi tomado para receber sobre si o merecido juízo. Nós entendemos, interpretamos à luz da Escritura Sagrada, e não só dessa passagem, que quando o texto diz que 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, significa que 2 estarão no campo, o servo de Deus será tomado para o Senhor, para entrar no descanso do Senhor, ao passo que o outro será deixado no sentido de ser julgado no tribunal de Cristo. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A ideia de que vai haver uma segunda chance na segunda vinda de Cristo para aqueles que não se arrependeram aqui não é bíblica. Hoje é o tempo oportuno de arrependimento, porque na manifestação de Cristo, Ele vai fazer a separação das misturas, que hoje para nós está muito confuso. Lembra da parábola que eu mencionei a semana passada? A parábola que nós pregamos? A parábola da rede? Quando o evangelho é ofertado, quando a rede é lançada, ela abocanha todo tipo de peixe, bons e maus. E estes peixes serão separados pelo Senhor no grande dia. Por fim, a segunda vinda de Cristo será repentina e inesperada, daí a necessidade da vigilância. Os versos 42 a 44 nos dizem assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus queridos, o título desse sermão, o tema desse sermão é: o Rei está voltando. Prepare-se. Você se considera um cidadão do reino? Você se considera alguém que pertence ao reino? Como é que você está vivendo? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Faça uma avaliação de si mesmo. A vinda do Filho do Homem será inesperada. Por isso Jesus diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se as pessoas soubessem o dia que Jesus viria, ou o dia que Jesus virá, elas dariam seus jeitinhos. Vigiai. A ideia de vigiar aqui é a mesma de Pedro na primeira carta, com o entendimento cingido, agarrado às verdades do Evangelho. Não se distraia. Nós temos muitas distrações aqui nesse mundo, muitas coisas colaboram para roubar a nossa atenção de Cristo, para nos fazer tirar a atenção do alvo. Vigie, tenha o seu coração atento. Não se deixe entorpecer a mente pelas coisas desse mundo, pelos atrativos desse mundo, entretenimento. Vigie,
porque você não sabe o dia em que vem o nosso Senhor. E aí a ilustração de Jesus é: se o dono da casa soubesse o dia que o ladrão virá, ele daria mole? Me perdoem a expressão. Imagine o ladrão manda uma mensagem no WhatsApp para o dono da casa e diz assim: hoje, à meia-noite, eu vou arrombar o seu portão e vou roubar os bens da sua casa. Isso não existe. É isso que Jesus está dizendo. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele estaria preparado. E não deixaria que a casa fosse arrombada. Aí ele conclui, ele arremata dizendo: por isso ficai também vós apercebidos, porque há a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no capítulo 5, versículos 1 a 3, ele diz: quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Algumas pessoas interpretam esses versos da carta de Paulo aos Tessalonicenses dizendo que Paulo está dizendo: quando as pessoas estiverem desfrutando de paz e segurança, virá repentina destruição. Quando elas estiverem dizendo, quando elas estiverem desejando paz e segurança, a destruição será repentina. Que o Senhor possa nos preparar, nos tornar servos vigilantes. Que o Senhor nos prepare para este grande dia, que nós não sabemos quando será, mas uma coisa sabemos: que Ele está se aproximando. Ele está cada vez mais próximo. Uma das características dos sinais dos últimos tempos é que, na medida em que a gente vai se aproximando do fim, estes sinais que sempre aconteceram na história da humanidade, terremotos, epidemias, pestes, fomes, filho contra pai, pai contra filho, o amor se esfriando de quase todo, a apostasia crescente. Nós temos visto isso hoje no movimento dos desigrejados. A grande diferença é que, na medida em que a gente vai se aproximando do fim, estes sinais vão se intensificando mais e ocorrendo com mais frequência. E os sinais são indiscretos diante de nós. Você é um servo prudente ou um servo distraído? Com a graça de Deus, nós vamos falar sobre isso no próximo domingo à noite, a partir do versículo 45 até o verso 51, a parábola do servo, do bom servo e do mau servo. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor meu Deus, a Tua palavra não nos deixa enganados, ó Deus, acerca dos acontecimentos do fim. Jesus orientou os seus discípulos porque eles estavam curiosos, preocupados com o quando aqueles sinais que ele mencionou iriam acontecer. E Jesus os alerta, mostrando todos os detalhes de como esses sinais iriam se manifestar na história, mas ele faz um alerta ainda mais sério. A minha vinda é certa. Preparem-se, vigiem, orem, não se deixem seduzir pelas coisas desse mundo, como os que fizeram na época de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, viviam normalmente as suas vidas
e não perceberam que o juízo iminente de Deus se aproximava. Deus não nos deixe vivemos entorpecidos por este mundo e pelos seus atrativos. Que o povo do Senhor possa estar vigilante, atento, como um pai de família se prepara para que o ladrão não roube a sua casa, para não ser tomado de surpresa. Que nos preparemos também para não sermos pegos de surpresa. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós chegamos ao final desse culto público ao Senhor nessa noite. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Queremos convidá-los para nos acompanharem também durante a semana nas nossas programações. Nós teremos na terça-feira um momento de oração. Nós queremos convidar você para participar conosco. Na quarta-feira, nós vamos continuar a exposição da primeira carta de Pedro. Nós já estamos no capítulo 2, queremos convidar você para nos acompanhar na exposição. E no domingo pela manhã, nós iniciamos hoje a exposição do livro de Provérbios, onde Deus nos traz ali orientações abençoadoras para o nosso viver diário. Eu gostaria apenas de ler aqui algumas mensagens, agradecer a irmã Tereza Serene nos acompanhando lá em Sorocaba, São Paulo, irmã da Assembleia de Deus, também Jovelina Alves, Aldirã, os nossos irmãos aqui da nossa igreja que se manifestaram aqui, Célia, minha irmã também que nos acompanhou até aqui, a todos os queridos, Deus abençoe a todos e continue fortalecendo na graça e na fé. Amém.